Mas, na realidade, voltando um pouquinho, em 99, quando se começou a discutir já o Estatuto de Desarmamento, a ideia era realmente proibir de vez a venda legal de armas no Brasil. Porém, muitos deputados na época, né, falaram, não, peraí, aí é um pouquinho demais, não dá, aí vai ter briga. Né? Entre eles, o deputado Jair Bolsonaro, né, que já estava lá ao nosso lado, brigando contra isso. E eles falaram, bom, tudo bem, então é o seguinte, aí eles faziam um monte de pesquisas, né, pesquisas de opinião com a população, e as pesquisas davam o seguinte, 80% da população é favorável ao desarmamento, 75% da população quer o fim da venda de armas, né? Não sei quantos por cento. Então, o problema é que eles mentiram tanto que eles começaram a acreditar na própria mentira, porque eu vou contar como essas pesquisas eram feitas, porque eu acompanhei uma delas em 98. Chegava lá o rapazinho do Instituto de Pesquisa, que eu não vou citar o nome, que eu não quero ser processado, todo bonitinho, barbudinho, sabe? Sai da universidade, da USP, né? Aquele não sei porque eu olhei para você, não foi nada pessoal. E vamos lá, né? Chegavam lá no meio da favela, da comunidade, desculpa, não pode falar mais favela, só eles podem. Chegavam, pegavam lá uma velhinha, estava sentadinha, né, na porta do barraco dela, e dizia assim, qual o nome da senhora? Maria. Ô, dona Maria, tudo bem? Nós somos do Instituto tal, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre violência, né? E posso, não, tudo bem. A senhora ou alguém da sua família já foi vítima de violência? Né? Aquela ideia, né? Violência sai no chão e mata alguém. E ela fala, já, rapaz, inclusive, semana passada mataram meu sobrinho. É mesmo? Como aconteceu? Ele tomou 15 tiros. Nossa, que terrível. Mas qual foi a... Não, ele era um rapaz bom, cuidava aqui da boca de fumo, fazia mal para ninguém. Não mexia com ninguém, vieram e mataram ele. Falou, nossa, que desgraça. A senhora é a favor do desarmamento? Puta que pariu. Só se a velhinha fosse uma psicopata ela falar que não. Porque ela já tinha sido induzida a acreditar que quem ia ser desarmado é aquele cara que atirou. Não quem estava tomando o tiro. Né? Não o cidadão. E aí davam aquelas pesquisas absurdas e eles falaram, bom, beleza, vamos fazer o referendo. E eles acreditaram piamente que eles venceriam o referendo de 2005. Eles tinham a certeza absoluta que eles venceriam o referendo de 2005. Eles só não contavam com uma coisa, né? Eles iam ter que dar voz para a gente. Eles esqueceram desse detalhe. Não adiantava mais ter todas as emissoras de TV, todos os grandes jornais, todos os rádios na mão deles. Eles iam ter que dar voz para a gente. E um trabalho de lavagem cerebral que eles fizeram durante quase 20 anos, ou pelo menos 10 anos, né, dizendo arma é ruim, arma mata, arma é ruim, arma mata. A gente destruiu em 20 dias. Eram para ser 40, mas eles cortaram pela metade e conseguiram fazer isso na tentativa de não nos dar a voz. E quando nós levamos a informação verdadeira, tivemos o resultado do referendo, que foi essa vitória fantástica e quase inacreditável, que até hoje eles não entendem por que aconteceu. Tanto é que eles nunca mais abriram a boca para falar em referendo. Nunca mais. Se eles tivessem ganhado isso daqui, a gente já tinha tido referendo sobre aborto, referendo da maconha, referendo do crack, referendo da puta que pariu. Mas eles viram que não era tão fácil assim. Então eles esqueceram. Falaram, não dá para contar com o povo, que o povo não está colaborando. Nós não fizemos uma lavagem cerebral suficiente. Tanto é que tem muito mais gente aqui do que tinha lá fora. E essa foto aqui sou eu, com muito mais cabelos e muitos menos quilos. Minha esposa e minha filhinha, que na época tinha 10 anos. E aí muita gente acreditou que a guerra estava ganha. Bom, agora o povo disse não, e isso vai ser respeitado. Seria, se a gente vivesse numa democracia verdadeira. Mas, eu falei que ia ter coisa mais forte, não falei? Eu avisei, imagens fortes. Esqueci de avisar um pouquinho antes para não, né? Tadinha, tá chateada lá. Veio o governo Dilma, né, logo na sequência, após o Estatuto de Desarmamento, e deu uma continuidade no Programa Nacional de Desarmamento, usando a Polícia Federal e forçando a Polícia Federal a negar registros, a negar porte,
a negar renovação de registro. Não sei se vocês sabem, mas quem tem uma arma de fogo legalizada, a cada 3 anos precisa renovar o registro, como se estivesse comprando uma arma nova. Sabe qual foi o resultado disso? De 8 milhões de armas registradas que a gente tinha, hoje são 200 mil. Mais de 7 milhões de armas o registro venceu e as pessoas não fizeram a renovação. Porque é caro, porque é burocrático e porque as pessoas não confiam mais no governo, seja ele qual for. Jogamos o cacete, né? Jogaram 7 milhões de cidadãos honestos que compraram essa arma legalizada na ilegalidade. E isso ampliou o quê? Contrabando de munição, contrabando de arma de fogo, ou seja, fomentou ainda mais a criminalidade. Ou vocês acham que os bandidos estão desarmados? Acho que ninguém acredita nisso, né? Mas vamos lá, não parou por aí. Temos agora... Opa! Olha quem pintou aí. Desse daí a gente não pode falar nada ainda, mas com certeza mais para frente a gente pode falar. Para vocês terem uma ideia do nível desse governo que estava lá, em 2006 eu fui avisado de uma é bom. Fui avisado... Que coisa horrível isso. Fui avisado que haveria uma reunião dentro do Ministério da Justiça para se discutir a questão do desarmamento no Brasil. Era uma audiência pública que, obviamente, só os desarmamentistas foram chamados, né? Mas nós tínhamos um agente duplo que me ligou e falou: Benê, corre para Brasília que a gente vai ter uma reunião assim, assim, assim. Falei, beleza, estou indo dentro do Ministério da Justiça com o ministro da Justiça, com o secretário Oi? Não foi o Thomas Bostas, foi o... Ele tinha saído e estava como interino o Luiz Barreto. Era o Luiz Eduardo Barreto, ele era secretário do Ministério da Justiça, depois assumiria como ministro interino, e ele nos recebeu, só que ele não sabia que nós estávamos lá. Na cabeça dele só tinha desarmamentista. Então ele entrou na reunião dizendo o seguinte: olha, gente, obrigado por vocês terem vindo, desculpe o meu atraso, já vou começar a reunião dizendo o seguinte: nós perdemos o referendo, mas não deixaremos de desarmar a população brasileira. Isso foi dito dentro do Ministério da Justiça. Vocês conseguem entender a gravidade dessa frase? Vindo de um representante direto do governo, que se diz democrático, ou seja, eu não vou obedecer à votação que o povo deu. Eu vou simplesmente desrespeitar. E isso acontece até hoje. Consequente dessa aí, né, quanta gente não ouviu? Não. Quem tem a obrigação de defender você é o Estado. Você não precisa de uma arma. Você tem o Estado para te defender. O Estado tem a obrigação. Mas será que o Estado tem a obrigação mesmo? Vocês pararam para pensar nisso? Quando alguém fala isso, não, o Estado é que tem que prover a segurança pública. Será que o Deus Estado, né, o Leviatã de Hobbes, está preparado ou assume essa responsabilidade de defender cada um de nós a todos os momentos da nossa vida? Primeiro, sabemos que isso é impossível. E segundo, o próprio Estado sabe que isso é impossível. Tanto é que essa aqui é uma das decisões que tem sobre esse assunto, nesse caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi uma viúva que entrou com uma ação contra o Estado, pois o marido dela foi assassinado durante um assalto por um detento que tinha fugido da cadeia. E que o próprio Estado disse para ela: tem o Estado a obrigação constitucional de prestar segurança pública, policiamento ostensivo e preventivo. Impossível, todavia, a ação preventiva em particular a cada cidadão e sua família em todos os locais e circunstâncias da vida. Tanto seria exigir que os agentes estatais estivessem presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, o próprio Estado está dizendo: eu não tenho capacidade para proteger cada um de vocês. Então, como é que esse mesmo Estado tem o direito de dizer: não, você não pode ter uma arma porque eu tenho a obrigação de te defender? Ele não tem esse direito. Ele não tem como fazer isso. Então é, no mínimo, imoral que ele proponha qualquer legislação que proíba, que impeça que o cidadão tenha acesso à ferramenta de legítima defesa, que é a arma de fogo. Quarta mentira, essa eu gosto muito.
armas matam. As minhas estão com defeito. Nunca mataram ninguém. Vou entrar em contato com o fabricante, inclusive. Porque do jeito que eles falam, olha lá, armas de fogo são responsáveis pelas maiores taxas de mortalidade no mundo. Ou seja, as armas devem sair por aí, matando as pessoas. Armas matam, né? Isso vai entrando na cabeça desse pessoal de uma forma tão forte que você começa a ver manchetes assim, ó. Armas brancas são responsáveis por quase metade dos assaltos a pedestres e homicídios em 2005 em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ou seja, as armas agora, além de matar, elas estão assaltando. Uma faca, a faca sai na rua e fala, isso é um assalto. E aí a coisa piora, vocês acham que isso é ruim? Esperem a próxima, vamos lá. Carro passa atirando. E 4 são baleados em frente a panificador em Curitiba. Malditos Decepticons. Só faltou o carro estar bêbado. Ô, Benê. Oi. Posso só abrir um parênteses? O pessoal tá rindo, mas fala da lei do Rio de Janeiro, do Geraldo Pudim. Porra, esse também... Um deputado. Eu tô falando, é sério mesmo, pessoal. A gente tá dando risada aqui, parece algo tão óbvio, tão idiota, mas ele vai dar uma notícia que vai deixar vocês caindo para trás. Um deputado chamado Pudim proibiu o porte de facas no Rio de Janeiro. Eu achei até óbvio, né? Um deputado que chama Pudim tem que ter medo de faca. Olha a cabeça da criatura, né? Como se o problema do Rio de Janeiro fosse facas, né? É isso aí. Mas vamos lá. Então isso daí vai entrando na cabeça das pessoas e as pessoas começam a acreditar que os objetos têm poder sobre elas. Ora, nenhum carro sai por aí atirando em ninguém, nem sai bêbado, e nem arma nenhuma mata ninguém. Isso é uma grande mentira. Quem mata é o ser humano, quem mata é o homem, quem mata é o criminoso. Ele é o único responsável pela sua atitude e precisa ser responsabilizado. Mas a gente sabe que não é. STF agora decidiu que criminosos que foram condenados não vão cumprir as penas presos se não houver vagas na cadeia. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Então, na minha concepção, que nenhuma cadeia no Brasil tem vaga, acho que só na Papuda ainda tem algumas esperando lá, ninguém mais vai ser preso no Brasil. Olha o absurdo dessa coisa. Porque na cabeça desse pessoal, todo mundo é culpado. Lembra? A violência é ruim. Então toda pessoa é ruim em sua essência. Pode ser ruim. Cadeia não resolve, quem nunca ouviu isso? Somos de escola. Como se uma coisa tivesse a ver com outra. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. Mas a gente vai continuando nessa questão da desumanização do crime. O criminoso não é mais culpado por nada. Culpados somos nós, fascistas. Se armas matassem, os Estados Unidos já teria desaparecido do mapa, né? Isso aqui é uma relação entre a venda de armas em verde claro e os homicídios. Ou seja, quanto mais cresceu o número de armas vendidas nos Estados Unidos, desde a década de 90, menor é a taxa de homicídios. Se houvesse uma relação direta entre armas e homicídio, isso aqui explodiria. Então, mais uma mentira. Ah, professor, mas Estados Unidos... Tá bom. Então, vamos falar da... Islândia. Oh, meu Deus. Islândia. A Islândia tem uma arma para cada 3 habitantes. É o país mais pacífico do mundo. Mais do mundo. Ah, a Islândia não serve? Tá bom. Suíça. Ó, passeio de bike. Não é no Rio de Janeiro, gente, é na Suíça. Né? Elas estão indo treinar tiro, que é um esporte nacional. São hoje aproximadamente 400 mil fuzis, só fuzis do próprio exército na mão do cidadão. Não sei se vocês sabem lá, mas todo mundo que serve o exército com 20 anos
volta para casa com o seu fuzil e é obrigado a ficar com esse fuzil até os 40 anos de idade, fora as armas particulares, que são mais algumas milhares. Criminalidade e homicídios na Suíça, 0. Ah, professor Bené, mas o senhor não vai querer comparar a Suíça com o Brasil, né? Porque o Brasil é uma bosta. O brasileiro é uma sub-raça, bando de vira-lata. Tá bom, então vamos lá. Uruguai, uma arma para cada 6 habitantes, é o país mais armado da América Latina. A segunda menor taxa de homicídios da América do Sul. Não tá bom ainda? Uruguai, ah não, mas professor, Uruguai tem uma renda per capita boa, liberaram a maconha, legal. Aliás, legal, né? Porque eles estatizaram a maconha, faltou maconha. Não sei se vocês sabem disso. O governo é uma bosta, não adianta. É sério isso, os caras se estatizaram. Não, agora o governo vai produzir maconha e vender maconha. 2 anos depois estava faltando maconha. Falou, puta, como o governo é incompetente, meu Deus do céu. Nem para fazer merda faz direito. Mas vamos lá então. Paraguai, né? Paraguai, a terceira menor taxa de homicídios da América do Sul. Diminui os homicídios ano após ano, com armamento em grande quantidade na mão da população, com 32% da população abaixo da linha da miséria, que isso é outra mentira que a esquerda inventou, aliás, uma mentira preconceituosa, de dizer que criminalidade é problema de pobreza, como se só o pobre cometesse crimes. Se só pobres cometessem crimes, Brasília era um paraíso. Não tinha bandido. Afinal, só pobres cometem crimes. Uma visão preconceituosa da esquerda, mas isso ninguém fala. Aí quando você fala, você é preconceituoso, o cara fala, não, eu defendo os pobrinhos. Mentira. É mentira. Mas vamos lá, Paraguai. Hoje ele tem uma taxa de 7 homicídios por 100 mil habitantes, só para a gente ter uma ideia, o Brasil já está em 30 homicídios por 100 mil habitantes, e está caindo no Paraguai. E o que eleva essa taxa nacional deles, porque, somente no interior do Paraguai, praticamente não existe homicídio nenhum, embora exista um armamento em grande quantidade, né? O que eleva o número de homicídios, de uma forma geral, no Paraguai, é a fronteira. Adivinha com que país? Não. Falou, porra, o Brasil consegue estragar até o Paraguai, bicho. Não basta que nós fizemos já na guerra contra eles, agora a gente continua sacaneando os caras, entendeu? Mas é verdade. Como existe um conflito, né, entre quadrilhas na divisa com o Brasil, você tem essa taxa elevada para cima. Se a gente tirasse a divisa, hoje o Paraguai, se não tivesse o Brasil, hoje o Paraguai teria mais ou menos 3 homicídios para cada 100 mil habitantes, seria a segunda menor taxa, perdendo só para o Chile, que também não tem uma legislação tão restritiva quanto a nossa. Então, essa ideia de que desarmamento diminui a criminalidade, diminui os homicídios, é mentira. Ponto final. Quinta mentira. O Estatuto do Desarmamento salvou vidas. Essa é, ultimamente, a que eu mais gosto. Quem já ouviu aqui? O Estatuto do Desarmamento salvou quantas vidas que eles falam? Ó, quanto? Depende do dia. Eu já ouvi 72, 80, 120, 140, 160. Né? Eu falo, porra, gente, vocês vão mentir, mente, mas combina. Vocês vão ficar cada um falando um número, pô, não pega bem. E o pessoal acredita. Acredita em números que vieram do IPEA. Disse tudo. O mesmo IPEA que disse isso aqui, ó. O capitalismo é culpado pela corrupção. Maldito. O IPEA disse isso, deputado. É isso aí. O mesmo IPEA que fez restrições à divulgação de estudos antes da eleição ou da reeleição da Dilma, levando um dos seus diretores a pedir demissão e entrar com uma ação contra o próprio IPEA, mostrando que ele estava impedido de dizer os números verdadeiros para não prejudicar a campanha da ex-presidente Dilma. O mesmo IPEA, que errou só um pouquinho, de 25 para 65, numa pesquisa sobre roupa e estupro, numa pesquisa deturpada, errou. Era 65, eles disseram, era 26, eles disseram 65. Pequeno errinho. É esse mesmo IPEA que diz que hoje o Estatuto salvou vidas. Eu falei, me dá o RG de cada um. Prova. Isso é uma piada, mas as pessoas acreditam. O que aconteceu
É simples. O Estatuto do Desarmamento, quer saber o que ele trouxe para o Brasil? Foi isso aqui, ó. Idoso de 93 anos é detido com armas e munição. Um sitiante de 93 anos, que nunca passou nem na porta de uma delegacia, que não tinha qualquer passagem, qualquer problema com a justiça, foi detido com meia dúzia de pau velho ali, que capaz de pegar tétano, mas foi preso, porque essa é a lei. Eu vou dizer que eu acho que os policiais deveriam prevaricar? Não vou dizer, mas eu acho. Porque, desculpa, é um absurdo. Alguns anos atrás, um senhor de 75 anos, também no Rio Grande do Sul, se enforcou na delegacia, porque ele foi preso com 22. E ele, envergonhado, se enforcou na delegacia, porque ele falou que ele não ia suportar viver com a vergonha de ter sido preso. Esse é o resultado do Estatuto do Desarmamento. E você ainda vê, isso em Minas acontece muito, o policial prende lá, apreende e prende, né, o sitiante com uma garrucha velha, aí posa do lado na foto assim, ó, todo orgulhoso. Fala, pô, que orgulho é esse? Que orgulho é esse de prender um velhinho de 90 anos com uma arma velha, sendo que não é uma arma de uso criminal? E essa é a burrice da nossa lei. Porque não existe distinção entre a arma ilegal, ou a arma sem registro, e a arma de uso criminal, que é o que você tem, por exemplo, na maioria dos estados americanos. Então, se o senhor tem uma arma, e eu sou um policial, eu falo, o senhor tem uma arma? Eu tenho uma arma. Tá, deixa eu puxar. Ah, ui, meu Deus, tem mesmo. Ai, que medo, ui, uma arma. E aí eu digo o seguinte, vejo, puxo lá, pô, não deve nada para a justiça, tem preso... Solta raios também? Ah, é seu pai? E aí, puxa a ficha da pessoa, não tem passagem, não está pedido, tem endereço fixo. Pô, qual o problema dele ter essa arma se ele poderia, em tese, comprar uma? Então, no máximo, vão imaginar que poderia ser apreendido se fosse uma arma ilegal, mas não prender o cidadão. O maconheiro não pode prender, que aí lota a cadeia. Né? Pode ver, o pessoal lá fora, não, me prende maconheiro, coitadinho, só porque está fumando maconha. Então tá bom, então vamos fazer isso para a arma também. Mas essa é a lei. Além desse resultado aqui vergonhoso, nós temos um resultado que, em 2014, nós tivemos 59.627 pessoas assassinadas no Brasil. Isso oficialmente. São 60 mil pessoas que foram mortas. 60 mil pessoas que o Estado não protegeu. 60 mil famílias que o Estado não estava perto e não vai estar agora. 60 mil famílias que, em tese, deveriam contar com a proteção do Estado, mas a gente sabe que não contaram. Por que então que algum de nós aqui não pode ser, no próximo ano, ou ainda nesse ano, um desses números? Podemos. Como é que eu vou acreditar que o Estado vai estar ao meu lado, sempre para proteger minha família? Não tem como. E tem cara de pau que vem dizer que o Estatuto do Desarmamento foi um sucesso? Como? Como? Não tem como. A verdade, senhores, é que hoje, sempre que falarem para vocês sobre controle de armas, podem ter certeza que a única coisa que eles têm real objetivo é na palavra controle. Muito obrigado. Obrigado. We are